Ozempic, Wegovy e Mounjaro. Você sabe como funcionam as canetas emagrecedoras? O Dr. Fábio Strauss está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui conversando contigo e com a tua audiência. Doutor, o emagrecimento é uma necessidade, já falamos aqui no programa, nunca é demais alertar as pessoas sobre a necessidade de perder peso, né? Porque a obesidade ela é uma doença e pode causar outras, como hipertensão, diabetes, o que mais, doutor? Doenças cardiovasculares, até o câncer, né? E as pessoas tendem a ter uma dificuldade para emagrecer, mas surgiram muitos medicamentos ultimamente, e hoje nós vamos conversar sobre as canetas emagrecedoras e entender como funcionam cada uma delas. Hoje em dia, quais são as principais que nós temos no mercado, doutor? A mais nova, que chegou há poucos meses no Brasil, é o Mounjaro. Né? A tirzepatida é o nome da medicação, Mounjaro é o nome comercial. Mas a gente já tem outras, várias aqui, mas algumas já foram entrando em desuso pela vinda de novas, mais eficientes, pode-se dizer assim. Hoje, além do Mounjaro, tem o Ozempic, que é o mais famoso, tem o Wegovy, que é muito semelhante, teve o Saxenda, tem várias delas que já foram muito divulgadas, mas que cada uma delas tem a sua particularidade, né? Mas hoje, na verdade, as três, pode-se dizer assim, mais usadas é o Mounjaro, o Ozempic e a Wegovy. O Monjaro, ele é o último medicamento, pelo menos que chegou agora no Brasil, né? Já está liberado a prescrição, a compra no Brasil? Na verdade, já está. O pessoal já tem trazido, na verdade, não chegou ainda nas farmácias, tá? Mas já tem chegado para os meios médicos. A gente já tem conseguido utilizar com muitos resultados maravilhosos dentro de planos de acompanhamento de emagrecimento realizados em clínicas especializadas para emagrecimento, como a que eu faço. Então, ainda não tem Isso, nas farmácias. isso é muito importante. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a importância do acompanhamento, da prescrição e do acompanhamento médico. Mas, doutor, vamos iniciar aqui pelo Ozempic, que é o mais famoso. Como funciona o Ozempic para o emagrecimento? Na verdade, ele é um inibidor da GLP-1, mas falando em termos para o nosso público entender, ele acaba fazendo com que a digestão fique um pouco mais lenta, tá? Então, você acaba comendo, a comida demora mais tempo para sair do teu estômago, mais tempo para fazer todo o trajeto do intestino e, consequentemente, você fica com mais saciedade, você fica satisfeito mais tempo. Porém, em contrapartida, ele acaba, em alguns casos, tendo alguns efeitos colaterais relacionados diretamente a isso. E os principais é enjoo, náusea ou prisão de ventre, né? Constipação, por esse funcionamento mais lento do aparelho digestivo, para que o paciente fique mais saciado, com menos fome, pode dizer assim. Então, ele age deixando a pessoa com uma saciedade por um tempo maior e evitando que a pessoa coma. Isso facilita com que ela faça a dieta, né? Coma a quantidade correta e no tempo certo. Com certeza, porque esse mecanismo ajuda também os pacientes a evitarem os doces, açúcares, coisas mais concentradas, porque isso acaba ficando mais tempo no estômago e acaba causando mais mal-estar. Então a gente sabe na prática, se o paciente começa a ter muito enjoo, muita náusea, é porque provavelmente uma das principais causas é que ele não está seguindo o plano alimentar adequado. Porque se você seguir um plano alimentar, arroz, feijão, carne, salada, frutas, legumes, numa quantidade adequada, obviamente, para cada pessoa, é mais raro você ter isso. Porque apesar da digestão ficar mais lenta, pode-se dizer assim para o público entender, você acaba, esses alimentos são mais fáceis a digestão para o nosso corpo. Então é mais difícil ter esses efeitos colaterais. Agora, você vai comer uma torta, vai comer um bolo, vai comer um brigadeiro, uma sobremesa de modo geral, isso demora mais para fazer a digestão e acaba aumentando esses efeitos colaterais do Ozempic, né, da semaglutida. Principalmente os alimentos gordurosos, né? Acabam tendo, como que eu posso dizer,
efeitos mais desagradáveis, né? A tendência ao enjoo, então se a pessoa está tomando o Ozempic, realmente deve evitar. Agora, o IGOV, doutor, seria a evolução do Ozempic, é a mesma substância numa concentração maior? Sim, ele é a mesma medicação, né? A mesma substância, a mesma ação da GLP-1, mas um pouco mais forte, um pouco mais concentrado. Ele tem dado um pouco menos de efeitos colaterais, de modo geral, né? Apesar dele não ser tão amplamente divulgado que nem o Ozempic que foi. Mas ele realmente tem suas boas indicações, sim. Qualquer medicação, ela tem boas indicações, tem pessoas que se adaptam melhor a um, melhor a outro, né? Então isso é o principal, mas ela é na mesma linha do Ozempic e da semaglutida, sim. E agora o Monjaro, né, que é o último, e um medicamento, pelo menos eu converso com muitos médicos aqui, e todo mundo traz um feedback muito positivo, com resultados similares a uma cirurgia bariátrica. Isso, os estudos com relação à tirzepatida, que é o Monjauro, mostram que em tratamentos cerca de 18 a 24 meses, tem perdas semelhantes à bariátrica, de 30 a 40% do peso corporal, que é o que os estudos realmente mostram da bariátrica como um bom resultado. E realmente a gente que está usando já há alguns meses, tem alguns casos já, os resultados são muito animadores realmente. Os pacientes têm muito menos efeitos colaterais. Ele tem uma via de ação mais completa do que a semaglutida, do que o Ozempic. Não é só inibidor da GLP-1, é da GLP-1 e 2. Então, ele tem realmente menos efeitos colaterais, com um resultado muito melhor para os pacientes. Isso realmente a gente tem visto na prática. Doutor, quais seriam os mecanismos dele? O Ozempic, ele, como foi dito, ele retarda ali a digestão, mantendo a saciedade por muito mais tempo. O Monjaro é semelhante? Ele tem uma função a mais? Isso, ele é semelhante, mas ele tem uma função a mais na parte intestinal. Então, ele acaba causando menos esses efeitos colaterais, porque ele não acaba retardando tanto esse funcionamento da parte intestinal também. E um mecanismo, assim, um pouco mais fisiológico, vamos dizer assim, da parte técnica, né? Mas para o pessoal entender, a gente usar termos leigos, ele acaba melhorando um pouco a parte intestinal, questão de absorção também de vitaminas e tudo. E ele realmente, por isso, ele tem dado menos efeitos colaterais, por essa ação dupla, pode-se dizer assim, do GLP-1 e 2. Então, realmente, a gente tem visto resultados bem interessantes. Agora, doutor, vamos falar sobre a importância da prescrição, porque o médico ali na conversa com o paciente vai entender a necessidade dele e vai optar por um desses medicamentos. Então tem que ter uma prescrição, embora o Ozempic pelo menos não requer receita médica para compra, não sei os outros, mas mesmo assim, até o Ozempic é preciso ter uma prescrição e um acompanhamento, né? Essa adaptação, a pessoa tem efeitos colaterais, existe medicamentos que ajudam a controlar, não é motivo para desistir do tratamento, e após também o paciente alcançar o sucesso, né, a perder o peso necessário, também é preciso continuar esse acompanhamento, porque nós estamos falando de obesidade, uma doença crônica. Não funciona parar o tratamento, né? Quem tem hipertensão, quem tem diabetes, controla, mas continua. No caso do obeso, é a mesma coisa. Perfeita a tua colocação, é bem isso, falou tudo. O grande problema do Ozempic é que ele é vendido sem receita médica. E aí o pessoal compra e usa a bula, segue a bula. Só que a bula é a mesma para mim, a mesma para você, a mesma para uma mulher de 40 anos, a mesma para uma mulher de 20, um de 130 quilos. Então, assim, não adianta. A bula é a mesma, o paciente segue, e é por isso que a gente vê complicações, inclusive graves, que já saiu divulgado, porque normalmente a paciente usa por conta própria. Então, tem que ser feita uma dose individualizada para cada paciente, um acompanhamento durante todo o período. Às vezes tem que manter dose, às vezes tem que aumentar de uma semana para outra, às vezes tem que reduzir se teve muito colateral. Então, assim, é muito importante esse acompanhamento. Isso para todas. O Monjauro ainda não chegou, a gente não sabe se vai chegar precisando de receita ou não. Mas os outros, infelizmente, não precisa.
E foi bem colocado por ti, perfeito. A obesidade é uma doença crônica, o paciente emagrece, é um tratamento, e depois é um tratamento para manutenção. Ah, doutor, vou ter que usar remédio para a vida inteira? Não sabemos. É igual pressão alta, às vezes tem que usar, às vezes não tem que usar. É igual diabetes, às vezes usa, às vezes emagrece, tem hábitos saudáveis, pode parar de usar ou diminuir. A obesidade é a mesma coisa. Às vezes vai precisar tomar por mais tempo, às vezes vai poder parar. Depende muito do teu metabolismo, do teu organismo e principalmente dos teus hábitos. Se você voltar a fazer os hábitos errados que te levaram para a obesidade, obviamente você vai voltar a ser obeso e ter que usar o remédio. Se você aproveitou esse período de tratamento, fez exercício regular, aprendeu a se alimentar adequado, se hidratar adequadamente, ter um sono bom, você tem grandes chances de manter sem medicação. Excelente, doutor. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui. Um grande abraço. Muito obrigado você que também ficou conosco até aqui. Eu te espero para o nosso próximo bate-papo aqui no Doutor TV. Mas até lá você pode falar conosco através das redes sociais, @canal Doutor TV, no Instagram, a nossa rede social principal. E também, se você perdeu alguma entrevista, está disponível lá no nosso canal no YouTube. Te vejo lá.